Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias de nossos heróis contadas de forma cronológica, Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dê uma força, o link está na descrição. Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje mais uma vez eu vou comentar o ônibus do Conan da Mitos. Como eu deixei claro nos outros vídeos, meu projeto é comentar arco por arco, porque esse ônibus ele é composto na prática por 3 encadernados, que coletavam várias revistas mensais. O primeiro deles é Nascido no Campo de Batalha, já foi comentado. O segundo é A Filha do Gigante de Gelo, já foi comentado. E o terceiro é o Deus na Urna, que é o que vai ser comentado nesse vídeo. Então, nesse vídeo eu encerro os comentários das histórias contidas nesse ônibus. Bom, o Deus na Urna, que está aqui ao fim a história que está ao fim desse encadernado, ela é a adaptação feita pelo Kurt Busiek e pelo Cary Nord de um conto escrito pelo Robert Howard. Um dos primeiros contos que o Robert Howard escreveu para o Cimério. Foram os 3 contos os iniciais. Foi A Fênix na Espada, que é o primeiro que foi publicado, A Filha do Gigante de Gelo e O Deus na Urna. A questão é que A Filha do Gigante de Gelo e O Deus na Urna não foram publicados logo de cara. Esse Deus na Urna, por exemplo, ele só vai ser lançado, essa história só vai ser lançada assim, muito tempo depois. Ela só vai ser lançada em 1952. O Robert Howard já havia morrido faz muito tempo. Então, é um conto que se passa na juventude do Conan. Na verdade, tanto A Filha do Gigante de Gelo quanto essa história, o Deus na Urna, se passa na juventude do Conan. Acontece que eles, embora se passem na juventude, só vão ser conhecidos bem mais tarde. O outro conto, A Fênix na Espada, é um conto que vai apresentar o Conan mais velho, o Conan já como rei. Deixa eu mostrar nos quadrinhos para vocês verem enquanto eu vou falando. Já vai mostrar o Conan como rei, para a gente ver como é que o Robert Howard ele não produziu as histórias do Conan de maneira cronológica, certinho. Ele produzia histórias que passavam em vários momentos na vida do personagem. Isso aqui, logo no início, logo nos primeiros contos produzidos, isso já está claro. De todo modo, nessa história aqui, o Kurt Busiek e o Cary Nord, eles expandem muito a partir do núcleo criado pelo Robert Howard. Eles vão introduzir, por exemplo, uma antagonista, que é uma antagonista que fica à la Red Sonja, sabe? Uma mulher que rivaliza com o Conan no manejo da espada, que consegue enfrentá-lo de igual para igual. E ela serve a uma feiticeira chamada a Mulher dos Ossos. O núcleo da trama, criado pelo Robert Howard, que é a invasão de um templo. O Conan ele entra para roubar esse templo, para roubar lá, contratado por um nobre para roubar algo que está nesse templo, só que chega lá dentro há um nobre assassinado, e ele é acusado por esse assassinato, e a trama gira em torno um pouco da investigação disso, que embora o Conan tivesse cometendo um crime, não foi ele que matou. O Busiek ele pega essa história construída pelo Howard, e ele coloca essa história como um ato de uma trama bem maior. Uma trama que envolve o Tofamon, que é um dos grandes antagonistas do Conan. No Howard, o Tofamon, esse feiticeiro, nem foi construído tão como um desses grandes antagonistas. Mas nos romances posteriores, escritos por outros autores, isso acabou sendo construído e os quadrinhos incorporaram isso. Então aqui o Deus na Urna, essa história, ela é um ato de uma saga bem maior. E nessa saga nós vamos ver o confronto entre o Tofamon e um sacerdote de Ibis. E além disso, há essa Mulher dos Ossos aí correndo por fora. O começo dessa trajetória do Conan, esse Conan jovem, isso tal como construído pelo Kurt Busiek, coloca o Conan com frequência, nesse começo de trajetória,
contra poderes que ele desconhece, né? A filha do gigante de gelo, por exemplo, mostrou isso. Está no Howard, é claro, né? Mas o Buzzkill ele gosta de enfatizar isso, né? Aqui no Deus na Urna, isso também vai acontecer, né? Mas aqui, o Conan ele vai aprender uma lição, que é uma lição que a galera que acompanha um pouco o personagem, né? Inclusive em outras histórias, né, publicadas aí, escritas pelo Roy Thomas, é uma coisa que ele repete muito, né, que praticamente tudo pode ser morto pelo aço, né, porque o Conan tem esse medo da magia, essa superstição em relação à magia. Ele enfrenta diversos feiticeiros, mas ele passa a acreditar que, bom, essas pessoas, esses seres, eles também são vulneráveis ao aço. Eles são vulneráveis à violência. Eles são vulneráveis à força. E se eles são vulneráveis à força e à violência, né, eles também podem ser sobrepujados pelo bárbaro, né? Isso é bem interessante, né? Porque aqui a gente também vai pensar, né, nessa violência do bárbaro versus os construtos da civilização, simbolizados pela magia aqui, né? E o Conan, ele se dá conta, né, de que a força pode tripudiar tudo isso, né? Se ele for forte o suficiente, né, o uso da violência pode tripudiar tudo isso. E essa é uma lição que ele leva adiante, né? E essa lição ela é aprendida, pelo menos tal qual o Kurt Busiek constrói a trajetória do personagem, nessa saga aqui do Deus na Urna, né? É bem legal assim, né? Outra coisa que o Busiek vai trabalhar aqui, né, é o olhar do bárbaro, né, o olhar do Conan acerca da hipocrisia da civilização, né? Na história de Hiperbórea, e eu mencionei isso no vídeo anterior, isso já foi mostrado e de uma maneira bem assim intensa e metafórica, assim, né? Aquele conto é muito bom e a maneira que o Busiek trabalhou também é primorosa. Aqui a coisa é construída de outro modo, né? O Conan ele passa a lidar com os civilizados, assim, né? Não com a civilização de Hiperbórea, aqueles homens distantes, mas com os civilizados. Ele faz trato com civilizados, assim, e valores que ele carrega, como a lealdade à palavra dada, por exemplo. Ele deu a palavra, ele não vai traí-la, né? Esses valores eles vão de encontro àquilo que ele encontra, né? Vão de encontro à civilização que ele encontra, assim. Além disso, ele vê algo que na Ciméria, né, na bárbara Ciméria, ele não via, que é um homem sendo julgado não pelos seus feitos e pelas suas culpas ou pelos seus méritos, mas pela posição que ocupa na hierarquia social. Reparem, o Conan ele não é um herói no sentido que nós costumamos usar herói, né? A gente fala o herói como aquele portador de nobres valores, tipo Superman, assim. O Conan não é isso, né? O Conan talvez ele seja, a gente possa pensá-lo como um herói no sentido grego, né? Tipo, são pessoas que possuem diversos fraquezas e mazelas humanas, mas realizam feitos extraordinários. Nesse sentido, a gente pode pensar o Conan como um herói, né? Mas algo que é interessante aqui, que mesmo esse Conan que luta em prol de si mesmo, apenas de seus interesses, ele é portador de valores que a civilização parece não ter, né? Esse homem bárbaro, tal construído pelo Howard, e aqui reconstruído, né, numa outra mídia pelo Kurt Busiek e pelo Kerr Nord, né, ele não é o bom selvagem do Rousseau, esse ser quase que angélico, aquém do bem e do mal, mas ele é melhor que o homem civilizado, né? A civilização aqui, em certo sentido, é uma queda, né? Em certo sentido, ela é uma queda. Ela torna o homem menos autêntico, né? Menos ligado àquilo que ele é de verdade. Na barbárie não, ele está mais ligado àquilo que ele é de verdade, né? E o Conan é esse símbolo, né, desse homem, né, desse ser humano ligado àquilo que ele é de verdade, né, e não seduzido e enfraquecido pela hipocrisia da civilização, né? Porque a civilização, para o Howard, né, nessas histórias do Conan, essa civilização que o Busiek aqui também vai mostrar, né, ela é hipócrita e ela é fraca. Há algo de Nietzscheano aqui, né? A civilização ela é hipócrita e porque ela parece ser um instrumento de ressentimento dos fracos para controlarem os fortes, né? Essa leitura nietzschiana está muito presente no Conan, né? Tá bem presente assim, né? Isso não está presente só no Conan do Busiek, isso está presente no Conan do Robert Howard, né? Essa barbárie versus civilização, né? O homem mais dos instintos do que das maneiras, assim, né?
E o Buzzard consegue construir bem aqui, embora de modo quase didático, né? Muito bem feito isso. Embora, como eu disse, o Conan não é o Bom Selvagem do Rousseau, eu quero voltar nesse ponto, algo interessante, né? Porque o Conan ele critica a civilização, mas ele se encanta com essa civilização. Ele percebe que essa civilização também traz benesses. Essa civilização ela traz coisas que a Ciméria não tem. E ele vai descobrir tudo isso. Ele tá viajando pelo mundo também por isso, né? Isso tem um pouquinho disso no Rousseau, sabe? O Rousseau considera o surgimento da sociedade uma queda, de certa maneira. Mas essa sociedade, a civilização, vamos chamar assim, ela traz suas benesses, né, para a sobrevivência humana, para algumas coisas assim, né, para a relação do homem com a natureza, né. Então essa tensão dessa civilização, que em certo aspecto é castradora, ela é uma civilização, né, e aqui a gente pode pensar até um pouco freudianamente também, né, a partir do Freud, mas essa civilização que é hipócrita e fraca e enfraquece esses homens, essa civilização também traz benesses, né? Há luzes e sombras nisso, né? Tanto que esse bárbaro vai se tornar o rei da maior civilização, vamos colocar assim, né? Do maior reino civilizado, né? Então, essas coisas, essas tensões, elas estão presentes nessa história. E presente uma história que é cheia de ação, minha gente. É o Conan trocando espada, matando um monte de gente, né? A personagem que rivaliza de igual para igual com ele, assim, né? Ela tem uma origem trágica. Isso aqui é muito bom de ler, tá? Isso não é um tratado filosófico, isso é uma história de entretenimento, mas que tem tudo isso, né? Esse quadrinho foi feito para entreter, mas o fato de ele ser feito para entreter não significa que ele não tenha camadas que a gente possa pensar nelas, né? Abordá-las assim. Enfim, minha gente, tá aí o meu olhar. Cara, eu gostei muito mesmo disso aqui, né? Como eu já disse, né? Já tinha lido em inglês boa parte das histórias, mas ler isso em português me deu até mais prazer, assim. Cara, baita gibi, assim, baita lançamento. E de verdade, acho que foi a melhor maneira foi comentar número a número mesmo, assim, arco por arco, porque senão a coisa ficaria muito longa e superficial, e eu acho que eu consegui abordar aspectos diferentes, porque as histórias trazem aspectos diferentes, né? O Buzzard vai construindo de maneira didática essa trajetória do Cimério. Enfim, minha gente, é isso, né? Gostou do vídeo? Não esquece de dar aquele joinha, né? Conan não vai parar de sair aqui no canal. Tem as edições da Espada Selvagem, acho que eu tenho até o número 35 aqui, dessa coleção que a Panini está lançando, que ficou um pouquinho suspensa. Eu tinha voltado, aí fiquei com foco nesse ônibus. Também tem o Conan a Lenda, que está em casa para eu comentar. Os contos do Conan narrados pelo Pipoca e Nanquim. Tem bastante coisa, né? Conan é uma das prioridades aí do Ministério dos Quadrinhos. Então se inscreve se você gosta do Cimério. O canal não é só sobre o Conan, né? Na verdade eu comento de tudo quanto é tipo de quadrinho aqui. Mas se gostou do vídeo, dá uma explorada aí no canal. Tem bastante coisa. Tem uma playlist do Conan, né? Dá uma explorada também, né? Bom, curte, comenta, compartilha, né? Se inscreve. Lembra do link da Amazon, tá na descrição, caso você vai fazer uma compra nessa loja. Se você usar esse link, isso ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. Vou deixar tanto o link geral, quanto o link para o ônibus do Conan, caso alguém tenha interesse, quanto link para outros livros e quadrinhos do Conan que também são vendidos lá. Enfim, minha gente, é isso. Jabás feitos, valeu por ter assistido, um abração e até o próximo vídeo.